Meu nome é Felipe, vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Apocalipse 21. Agradeço por estar conosco, Senhor. Então vamos para a leitura de Apocalipse 21, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon, que é do livro de Apocalipse. O Apocalipse de João. Visão geral do livro. Público, autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e a pedra angular da palavra de Deus. As escrituras sagradas começam com uma revelação do passado, Gênesis 1, e termina com uma revelação sobre o futuro. O Apocalipse é um livro muito solene que fala muito sobre o juízo de Deus, mas também é um livro maravilhoso, no qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, o Apocalipse também não é um livro fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro de 7 selos e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal das profecias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento é a introdução futura sobre o reino do Senhor Jesus, sobre a criação, bem como os eventos precedentes, especialmente em relação a Israel, o povo terreno de Deus, a Assembleia do Deus vivo, o corpo de Cristo, não é mencionado nas profecias do Antigo Testamento. A Assembleia ou Igreja está sujeita a um mistério divino revelado apenas no Novo Testamento. Compare com Éfeso, capítulo 3, do versículo 2 a 11. A Assembleia também desempenha um papel subordinado nas profecias do Novo Testamento. As expectativas dessa Assembleia Celestial não está centrada nos antecedentes, nos acontecimentos dos últimos dias. Está muito centrada na vinda do Senhor Jesus para arrebatar os crentes, e esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Compare Apocalipse 22:7, 22:12 e 22:20. A maioria das profecias bíblicas incluem o Apocalipse, diz a respeito do tempo após o arrebatamento. Até o presente momento, houve muitas tentativas de se interpretar o Apocalipse de maneira diferente. A interpretação pretérita vê a batalha da cristandade ganhando contra a Roma pagã, terminando com a vitória da fé. A interpretação histórica vê o Apocalipse na descrição de todo o império do período da cristandade. Esta é a forma de interpretação bem popular durante o tempo da Reforma. Lutero, por exemplo, viu o anticristo no Papa. O método espiritualizador vê o livro como atemporal, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Entretanto, a maneira correta de considerar o Apocalipse é examinar os capítulos 4 ao 22 sobre o futuro. Veja também o item 2, assunto e propósito da escrita, que a gente vai ler daqui a pouco. Esta é a visão foi considerada em parte pelos pais da igreja. O livro de Apocalipse é o cumprimento de cada profecia bíblica. Não pode ser entendida sem que se conheça os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel e Daniel especialmente. Nem sem se conhecer as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 25 e 1 Tessalonicenses 1 e 2. É 1 e 2 Tessalonicenses. A linguagem do Apocalipse é amplamente simbólica. Só se pode explicar esses símbolos em conexão com a estrutura sagrada como um todo, especialmente com relação à profecia, pois aprendemos em 2 Pedro 1:20 que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Autor e época da escrita. Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que menciona João como seu autor. João menciona o seu nome 4 vezes no livro. Apocalipse 1, Apocalipse 1:4, 1:9 e 22:8. Justino, o mártir, cerca entre 100 a 125, Irineu entre 140 a 220 e o Cânone Muratone, final do século II, confirmaram que o apóstolo João é o autor. Ele é autor do quarto evangelho e 3 epístolas. Irineu também menciona que João escreveu o livro de Apocalipse no final do reinado do imperador Domiciano. Este imperador reinou de 81 a 85. De acordo com Apocalipse 1:9, João estava na ilha de Patmos, que fica a 80 quilômetros da Ásia Menor, agora a Turquia. Foi ali que escreveu a revelação de Jesus Cristo por volta do ano 95 depois de Cristo por ordem de Deus. No entanto, as dúvidas em relação à autoria do Apocalipse foram levantadas a partir da época de Dionísio, bispo de Alexandria e aluno de Orígenes, segunda parte do século III em diante. As razões apresentadas para as dúvidas são distinções doutrinárias com das outras escritas de João, bem como a linguagem muito simples do livro. Não há nenhuma razão convincente no tanto qual devemos duvidar que o apóstolo João seja o autor de Apocalipse. Destinatário. É evidente que o Apocalipse tem um estilo de epístola, no começo e no fim. No capítulo 1, versículo 4, após a introdução, segue-se uma saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é
era e há de vir. As palavras finais do livro são semelhantes a algumas das epístolas do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo vós. Amém. Contudo, concluímos dito que o Apocalipse é destinado às 7 igrejas da Ásia Menor mencionadas no início. Entenderíamos mal o propósito do Espírito Santo. As palavras finais do Apocalipse, dirigidas a todos os santos, contradizem esse pensamento, mas as palavras introdutórias do livro também mostram claramente que o Apocalipse é dirigido a todos os cristãos. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia. O número 7 das igrejas da Ásia Menor, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2 a 3, é a expressão perfeita divina e aponta para o fato de que a palavra se dirige à igreja, ou assembleia como um todo. Assunto e propósito da escrita. O versículo 1 de Apocalipse já mostra a intenção de Deus, mostrar a seus servos coisas em breve devem acontecer. A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como o juiz justo no capítulo 1 e como aquele que em breve virá no último capítulo. Mas também vemos no curso de todo o livro do Apocalipse repetidas vezes o Senhor Jesus como aquele que age. O capítulo 1, versículo 19, nos dá a chave para dividir o livro. Escreve as coisas que tu tens, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tens visto se refere à visão do capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como juiz de sua igreja entre as 7 castiçais de ouro. As que são só podem se referir às 7 dos capítulos 2 e 3. Dirige-se às 7 igrejas. Essa igreja apresentava simbolicamente toda a cristandade no começo até o fim. Finalmente, as que hão de acontecer nos mostram os eventos que ocorrerão após a igreja ser arrebatada. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde Jesus ouve as palavras do Senhor: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. O capítulo 4 ao 22, portanto, descrevem coisas que acontecerão após o tempo real da graça. Os crentes, simbolizados pelos 24 anciões do capítulo 4, versículo 4, já estarão, então, na glória celestial. Para começar, vemos Deus como Criador e Governante, o Senhor Jesus como Cordeiro morto e os crentes reunidos em volta do seu trono no céu, capítulo 4 e 5. No parágrafo seguinte, 6 a 11, os 7 selos são abertos pelo Cordeiro. Então, as 7 trombetas iniciam as 2 séries de terríveis pragas e juízos. A 7ª trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e ao estabelecimento do reinado de Cristo nos milênios. Os capítulos 12 e 13 mostram o povo de Israel durante esse período de tribulação, o lançamento de Satanás à terra e os homens mais poderosos da época, a cabeça do Império Romano e, finalmente, o Anticristo. Os capítulos 14 e 15 mostram os 2 tipos de mártires da época. Os capítulos 16 seguem com uma terceira série de juízos, como as 7 taças de ira. Os capítulos 17 e 18 mostram o julgamento da Babilônia, que é a cristandade afastada de Deus. Finalmente, o capítulo 19 traz Cristo aparecendo na terra. Os capítulos 20 ao 22 mostram o milênio e o estado eterno com o novo céu e a nova terra. O livro de Apocalipse termina com o apelo solene do Senhor Jesus aos homens em geral, porém especialmente aos crentes. Peculiaridades. As expressões usadas para referir a Cristo em Apocalipse são as seguintes: o Cordeiro, 28 vezes, que são... Eu não vou ler todos esses, senão vai ficar muito longo. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, fiel testemunha, estrela da manhã, fiel e verdadeiro, a raiz de Davi, homem, Senhor dos senhores, reis dos reis, o princípio e o fim, primogênito dos mortos, dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus, amém, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus Cristo. E sumário, vamos só ler o do capítulo 21, que é o que a gente vai ler hoje. Do capítulo 21 ao 1 ao 8, o novo céu e a nova terra. Capítulo 21, do 9 ao 22, 5, retrospectiva a Jerusalém celestial. E aqui a gente tem uma frase de Spurgeon que diz: se você deseja conhecer a Deus, deve conhecer a sua palavra. Se você deseja perceber seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber seu propósito antes que aconteça, você só pode descobrir por meio de sua palavra. Então a palavra é a autoridade única e fiel de Deus. Tá? Então vamos lá para a Bíblia de Jerusalém no livro de Apocalipse, capítulo 21. Como ela é uma Bíblia de estudo, eu lerei também os seus comentários. Apocalipse 21. A Jerusalém futura. A Jerusalém celeste. Cidade dos eleitos em total contraste com a Babilônia. Capítulo 17. É o dom de Deus, a perspectiva é puramente celeste, como no capítulo 7, 15 ao 17. O início é inspirado em Isaías, sobretudo 51 e 65. Jerusalém, a cidade de Davi, capital e centro religioso de Israel. Cidade de Deus, cujo coração era
cidade cujo coração era montanha, onde o templo fora construído. Era dita em Israel como a futura metrópole do povo messiânico. Foi lá que o Espírito Santo fundou a igreja cristã. Aqui foi transportada para o céu, onde se cumpre o desígnio savídico de Deus, quando são celebradas as suas núpcias com o Cordeiro. Vi então um novo céu e uma nova terra. Em Isaías 65, 17 e 62, 22, a expressão era apenas o símbolo da renovação da era messiânica, em constância com Cristo. Paulo abre perspectiva mais realista. Toda criação será um dia renovada, liberada da servidão, da corrupção, transformada pela glória de Deus. Romanos 8, 19. Pois primeiro o céu e a terra se formaram, e o mar já existia. O mar, moradia do dragão e símbolo do mal, desaparecerá como nos dias do Êxodo, mas dessa vez para sempre, diante de marcha vitoriosa do novo Israel. Vi também descer do céu junto a Deus a cidade santa de uma Jerusalém nova, pronta para uma esposa que enfeitou para seu marido. São as novas núpcias de Jerusalém com seu Deus, na alegria e no jubilo. E o ideal êxodo, enfim, atingido. E nisso ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, ele será o seu povo, e ele, Deus, com eles, será o seu Deus. E ele, Deus, com ele, será o seu Deus. É o próprio Deus, será o seu Deus, e o próprio Deus estará com eles. Forma clássica da aliança. A presença e intimidade caracteriza a aliança de Deus com o seu povo. Ela será consumida no final dos tempos. Ele enxugará toda lágrima do seu olho, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou: Eis que faço nova todas as coisas. E continuou: Escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Elas se realizarão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. No Antigo Testamento, a água, símbolo de vida, era característica dos templos messiânicos. No Novo Testamento, ela se torna símbolo do Espírito. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O título Filho de Deus devia conferido ao rei Messias, sucessor de Davi, no dia de sua entronização. Cristo foi declarado Filho de Deus em virtude de sua ressurreição. Atos 2. Ele estendeu esse título aos que nele creem. Quanto aos covardes, porém, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos emputecidos, aos magos, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A morte eterna, o fogo que devora se opõe à água, um e outro são simbólicos. A Jerusalém messiânica. É a Jerusalém messiânica, uma vez que as nações pagãs ainda existem e podem se converter. Depois de um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse: Vem, vou te mostrar-te a esposa e o cordeiro. Então me arrebatou em espírito sobre um grande alto monte, e mostraram-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu junto a Deus. A salvação messiânica e eterna é o dom de Deus. Com a glória de Deus, seu esplendor e com uma pedra preciosa, uma pedra jaspe cristalino. Ela está cercada por muralhas grossas e altas, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos, e nome inscrito o nome dos 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A perfeição na totalidade do povo sucede à do povo antigo. As 12 tribos de Israel correspondem aos 12 apóstolos. Todos os números multiplicados de 12 nessa edição experimentam a mesma ideia de perfeição. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua maravilha. A cidade era quadrada, símbolo de perfeição. Seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com as canas 12.000 estádios. 12 o número do novo povo real multiplicado por 1 milhão. Por 1.000, multidão. Então é daí que sai o 12.000. E também da onde sai o número 144, que é 12 vezes 12, 1.000. Então é multidão de. Não é um número exato, como algumas igrejas acreditam, se eu não me engano, as testemunhas de Jeová. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha 144
covados. Aí a gente tem 12 vezes 12. O anjo media com medida humana. Os materiais de sua obra é jaspe e a cidade é ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha e da cidade são recamados com todo tipo de pedra preciosa. Essas pedrarias e suas cores deixam a impressão global de solidez e esplendor, refletindo a glória divina. E a descrição do peitoral do sumo sacerdote. Cara, que eu me... O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o quinto de cornalina, o sétimo de crislótilo, o oitavo de berílio, o nono de topázio e o décimo crisóparos, e o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, a cada uma das portas era feita uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como cristal transparente. Não vi nenhum templo nela. O templo em que Deus residia no coração de Jerusalém terrestre agora desapareceu. O lugar é um novo capítulo espiritual, é o corpo de Cristo imolado e ressuscitado. Pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol e da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminham à sua luz, e os reis da terra terão a sua glória, e suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Do mesmo modo é a ressurreição que de Jerusalém espalha sua luz sem sombras e sua santidade sobre todas as nações reunidas. E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo, nem aos que praticam abominação e mentira entrarão, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então essa é a leitura de Apocalipse 21 na versão da Bíblia de Jerusalém. Tenha um bom início de semana, um bom resto de segunda. Até a próxima leitura.